Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Teto panorâmico. Entenda as vantagens, desvantagens e tudo o que você precisa saber antes de escolher. Eles ocupam cada vez mais lugar nas fichas técnicas dos lançamentos, mas também nas listas de desejos dos compradores. Chevrolet Silverado ou Jeep Gladiator? A gente compara as duas para você decidir. Gigante americana que aposta no porte e no conforto premium. E do outro, o Jeep Gladiator, que carrega a genética das trilhas mais radicais do planeta. Chevrolet Sonic, o novo nome do SUV de entrada que promete agitar o mercado. Rodamos com o BYD King e vamos mostrar tudo que ele tem: autonomia, espaço e muito mais. Fica com a gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pit Stop Web Motors. Esse é o nosso ponto de encontro semanal para você ficar por dentro de todas as novidades sobre carros e motos. Começamos com um item que aparece cada vez mais nas listas de desejos dos compradores de carro: o teto panorâmico. Mas será que ele é tão bom assim na prática? A gente mostra tudo o que você precisa saber antes de optar por esse item no seu próximo veículo. Eles ocupam cada vez mais lugar nas fichas técnicas dos lançamentos, mas também nas listas de desejos dos compradores. Mas teto solar, teto panorâmico e teto solar panorâmico não são a mesma coisa. O teto panorâmico, gente, ele é um painel fixo de vidro, grande, às vezes enorme, embutido na estrutura do teto do veículo. Ele não abre, ele não desliza e ele não bascula. E olha, a função dele, gente, é exclusivamente visual, ou seja, ampliar o espaço interno, deixar a luz natural entrar e dar ao habitáculo aquela sensação de leveza. Em termos práticos, é como ter uma janela no teto. O vidro, ele costuma ser tratado com filtro UV para reduzir o calor e também proteger os ocupantes da radiação solar, mas ele não oferece ventilação. A maioria dos modelos inclui uma persiana retrátil, geralmente de tecido ou plástico rígido. O principal inimigo do teto panorâmico não é o sol, é a vedação. Outro ponto ignorado com frequência: o sistema de drenagem. Mesmo sem abertura mecânica, o teto panorâmico ele possui pequenos drenos nas extremidades para escoar a água da chuva que se acumula na calha ou ao redor do vidro. Quando esses canais entopem com folhas, poeira ou resíduos de lavagem, a água não tem para onde ir e encontra caminho para dentro do carro. Então, a limpeza periódica desses drenos, especialmente antes do período de chuvas intensas, é uma manutenção simples e barata que evita dores de cabeças futuras. Ele combina o vidro de grandes dimensões herdado do panorâmico com a capacidade de abrir, seja deslizando para trás sobre o teto, ou seja, basculando essa parte da frente para deixar o ar entrar. A diferença em relação ao teto solar convencional está no tamanho. Enquanto o solar clássico é um painel relativamente compacto, posicionado sobre os ocupantes dianteiros, o solar panorâmico se estende por boa parte do comprimento do teto, cobrindo aí, em muitos casos, tanto os passageiros da frente quanto os de trás. A lubrificação periódica dos trilhos, com produtos específicos, nunca graxa comum, é uma manutenção simples e que prolonga significativamente a vida útil do conjunto. Em carros usados, teste todas as funções antes de assinar qualquer documento: a abertura, fechamento, basculamento e persiana. Ruídos, travamentos momentâneos ou movimentos irregulares são alertas que valem mais do que qualquer declaração verbal do vendedor. Ou seja, com as informações corretas, a escolha fica muito mais simples e a experiência muito mais prazerosa. Afinal de contas, dirigir com um teto de vidro sobre a sua cabeça, óbvio, se você souber cuidar bem dele, é uma daquelas pequenas alegrias que tornam o trânsito um pouco menos cansativo. No próximo bloco, um duelo de peso: Chevrolet Silverado contra Jeep Gladiator. E ainda tem SUV de entrada com um nome novo. Não sai daí que a gente volta já já.
Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Web Motors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander. Porque o carro certo faz diferença. E o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se você procura um utilitário refrigerado para o seu negócio, confira essas oportunidades na Luz de Car. Temos a Jump Cargo 2023 refrigerada, ideal para transporte de alimentos, medicamentos e outras cargas que exigem controle de temperatura, por apenas R$ 164.900. E também a Jump Furgão 2019 refrigerada, pronta para trabalhar, por apenas R$ 124.900. Fale com a Luz de Car e garanta a sua! Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Procurando uma loja com estoque diversificado, qualidade e procedência? Então você precisa conhecer a Wizard Motors. Localizada há mais de 27 anos no mesmo endereço, a Wizard Motors conta com estoque próprio e periciado. Aqui você encontra um atendimento de qualidade e financiamento facilitado. Não perca tempo e venha já para a Wizard Motors. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida, encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Chegou a hora de um comparativo especial entre dois modelos que dominam o universo das picapes no Brasil. O Chevrolet Silverado e o Jeep Gladiator. A gente coloca os dois lado a lado. Duas picapes, dois jeitos diferentes de encarar a estrada e o fora de estrada. De um lado, a Chevrolet Silverado, gigante americana que aposta no porte e no conforto premium. E do outro, o Jeep Gladiator, que carrega a genética das trilhas mais radicais do planeta. Bom, a Chevrolet Silverado é a picape full-size mais tradicional da Chevrolet e disputa o topo de vendas do mercado americano há décadas. Mas aqui no Brasil, ela é um produto de nicho, focado em quem busca a robustez em grande escala. Já a Gladiator é filha de outro ícone, o Jeep Wrangler. A marca decidiu transformar o utilitário mais famoso do planeta em uma picape.
mas claro, mantendo praticamente toda a capacidade off-road, algo bem raro no mercado hoje em dia. E é aqui atrás que mora uma das grandes diferenças entre elas duas, a capacidade de reboque. Isso porque a Silverado ela consegue puxar até 4,1 toneladas. Já a Gladiator reboca aproximadamente 3,1 toneladas. Aqui na caçamba, a Silverado carrega 716 quilos, enquanto a Gladiator 674 quilos. É aqui no interior que a Silverado surpreende. Bancos em couro com aquecimento e ventilação, uma tela multimídia enorme e diversos outros itens de tecnologia, como por exemplo o isolamento acústico. Tudo isso junto faz o motorista esquecer que ele está dentro de uma picape focada no trabalho. É luxo dentro de robustez. Já na Gladiator, o visual remete aos clássicos da Jeep, mas com o diferencial que o teto e as portas podem ser retirados. E claro, aqui no interior a gente também tem itens de conforto, como os bancos com ótimo acabamento e a conectividade, como por exemplo a multimídia de ótima visibilidade e com pareamento para o seu smartphone. A Gladiator joga com motor V6 de 284 cavalos. Aqui, nesse caso, ela é menos potente e tem menos torque que a Silverado, né? Característica de um motor de menor cilindrada, já que a Silverado tem um motor V8 de alta cilindrada, né? Que precisa ali fazer toda a questão ali de reboque, que é a proposta do modelo. Já na Silverado, a motorização impõe respeito. Isso porque a gente está falando de um V8 de 366 cavalos. Ou seja, aqui ela tem um motor bem forte, né? Uma aceleração bem responsiva também, mesmo puxando cargas bem pesadas. São duas propostas de luxo bem diferentes. A Silverado aposta na tecnologia, no conforto a bordo e na força bruta para quem trabalha puxando carga pesada. Já a Gladiator é uma picape off-road raiz, que consegue ir a lugares que outros modelos não conseguem, mas tudo isso mantendo o estilo. No fim, força as duas têm, mas cada uma à sua maneira. O segmento de SUVs de entrada ganhou um novo nome para ficar de olho, o Chevrolet Sonic. Compacto, moderno e cheio de tecnologia, ele chega para conquistar quem busca praticidade urbana sem abrir mão de estilo. A gente mostra todos os detalhes desse lançamento agora. O mercado de SUVs subcompactos vive um verdadeiro campo de batalhas. Nos últimos 2 anos chegaram modelos de basicamente todas as marcas e o consumidor nunca teve tanta opção para escolher. E para contar um pouco melhor essa história, hoje a gente vai falar de Volkswagen Tera, Hyundai i20 e Chevrolet Sonic. Revelado em abril de 2026 e desde então vendido como modelo 2027, e por fora ele divide estrutura com o Chevrolet Onix, mesmas portas e janelas. Mas ele tem design próprio, como por exemplo o capô mais elevado, os faróis Full LED em 3 níveis e as lanternas horizontais inspiradas no Equinox EV. E na versão RS, teto preto, rodas aro 17 em preto e grade colmeia e esportiva. Falando um pouquinho de performance, a velocidade máxima dele é de 200 km por hora, limitada eletronicamente, tá? E a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 10 segundos. Ou seja, ele é um carro que até entrega uma velocidade máxima interessante, não só em relação aos rivais, mas em relação a outros modelos. E também a aceleração dele não deixa a desejar. A vantagem dele, no caso, ele que é um carro leve, né? É um SUV subcompacto. Então facilita ainda mais você ter essa sensação, né, de você conseguir acelerar, sentir o carro, justamente porque o motor ele trabalha bem nessa relação peso-potência aqui do veículo. Então vamos formalizar essa apresentação. Hyundai i20, você, Hyundai i20. Mas agora vamos falar um pouquinho de visual do modelo. Aqui na parte frontal, o que chama atenção, não tem como negar, é o conjunto óptico que, se você reparar, forma um H. Além disso, a gente tem aqui o logo da marca ao centro e também o i20 é responsável por estrear essa nova cor aqui da marca no mercado brasileiro, esse cinza bem bonitão.
Bom lembrar que essa aqui é a versão topo de linha. A Hyundai vai ter algumas versões aí, inclusive com motor turbo, que é essa aqui, e motores aspirados. E também uma versão especial de lançamento, mas depois a gente fala dela. Nessa versão específica, a grade está em Black Piano e o formato dela realmente lembra outros modelos na marca. E passando aqui para a lateral, a gente tem rodas de 17 polegadas nessa configuração. Se você puder reparar, o modelo tem linhas bem marcantes, que segundo a marca é como se fosse algo esculpido no aço. Justamente por isso ela não tem linhas tão dinâmicas, ela não quer trazer aquela sensação de músculo para o carro, de bombado, e sim linhas bem retas, que também, ao meu ver, traz algo bem sofisticado para o modelo e para essa categoria. Segundo a marca, a gente tem aqui 346 litros de capacidade volumétrica. Também, segundo a Hyundai, ele só perde para o Volkswagen Tera, que tem ali 350 litros de capacidade volumétrica. As versões topo de linha, que é essa aqui que a gente está conduzindo, tem um motor 1.0 turbo GDI, que rende até 115 cavalos de potência, tem ali 17,5 kgfm de torque, e aí a transmissão é automática de 6 velocidades. Mas a pergunta que não quer calar é, será que ele vai ter força e atributos para competir com os líderes desse segmento, como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera, por exemplo? É um segmento que está crescendo no mercado brasileiro e que com certeza esse modelo aqui vai fazer algum barulho. Então vamos começar falando um pouquinho do design. O Volkswagen Tera, por ser um veículo inédito no mercado brasileiro, ele tem um visual próprio, mas obviamente sem perder o DNA da marca. Aqui na parte frontal, os faróis são Full LED e são interligados por essa faixa que tem o logo da marca ao centro. A grade frontal também é bem robusta e traz já todo esse perfil do modelo. Chegando um pouquinho aqui na lateral, as rodas nessa configuração são de 16 polegadas de liga leve. Os retrovisores, eles são na cor da carroceria e também tem repetidor de seta integrado. Já aqui na parte traseira do veículo, as lanternas realmente seguem uma tendência já comum nos últimos lançamentos da Volkswagen, que são as lanternas em LED interligadas por essa faixa que também acende. Agora vamos falar um pouquinho de capacidade volumétrica. O SUV compacto tem a disponibilidade aqui de 350 litros. Não é o maior da categoria, mas também não é o menor. Dá para você levar o necessário ali para o dia a dia. Com exceção da versão de entrada, que é equipada com motor 1.0 MPI, todas as demais versões do Volkswagen Tera, inclusive essa de teste, a Comfortline, tem o motor 1.0 TSI de 116 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque. A velocidade máxima é de 184 km por hora e a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em até 11,7 segundos. Mas, sinceramente, o Volkswagen Tera, ele é um SUV compacto, então ele não tem grandes proporções, ele também não é um veículo muito pesado. Então ele se dá muito bem, tanto no dia a dia ali dentro da cidade, no vai e para do trânsito, quanto na estrada também, ele responde muito bem. Do i20 ao Tera, do Tera ao Sonic, o mercado de SUV subcompactos virou um dos mais interessantes. Tem modelo para quem quer gastar pouco, para aqueles que priorizam segurança e também para quem gosta de mais tecnologia e querem um carro com nome de peso. E claro, quem ganha com isso é o consumidor que tem mais opções para escolher. Última pausa no programa de hoje. A seguir, colocamos o BYD King para rodar. Autonomia, espaço e muito mais. Você vai ver tudo aqui no programa. Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Webmotors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander. Porque o carro certo faz diferença.
e o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Está procurando um carro seminovo com qualidade e procedência? Então venha para a Buiu Automóveis. Temos veículos revisados com ótimas condições de pagamento e o atendimento que faz a diferença. Localizado em Loanda, Paraná, a Buiu Automóveis atende clientes de toda a região. Sempre com transparência e confiança, entre em contato com a nossa equipe e encontre o carro ideal para você. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar, se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Pensando em comprar ou trocar de carro? Então a Carro na Mão é o lugar certo para você. Localizado na Senador Salgado Filho, 4041. Aqui você encontra as melhores taxas de financiamento, veículos periciados, diversidade no estoque e um excelente atendimento. Faça uma visita e saia de carro novo. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Quando o assunto é compra e venda de automóveis, a Wizard Motors é referência. A loja fica no Novo Mundo, Rua Maria Trevisan Tortato, 887. Por aqui você encontra dos mais diversos modelos, desde os carros menores até caminhonetes. Além do estoque diversificado, a Wizard Motors oferece uma negociação transparente, carros periciados e as melhores taxas. Vem para o Wizard Motors e saia já de carro novo. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Para muita gente, comprar o carro zero é uma decisão pessoal. Mas para quem usa o carro como parte da rotina de trabalho, essa decisão pode ser também uma escolha de negócio. Um pequeno empresário que visita clientes, um profissional liberal que roda entre os compromissos, um taxista que depende do carro todos os dias, ou uma pessoa com deficiência elegível que busca conforto e condições específicas de compra. E para esses casos, vale entender uma modalidade que muita gente ainda conhece pouco, as vendas diretas BYD. A pergunta é simples: quando faz sentido comprar um carro por esse modelo de compra? As
diretas BYD são um modelo de compra voltado para públicos específicos. Diferente do varejo tradicional, o cliente consulta condições da categoria e recebe orientação sobre critérios, disponibilidade do modelo e etapas da compra. E aqui, para a gente explicar esse processo, a gente vai usar como exemplo o BYD King GL, um sedã super híbrido que está disponível para consulta dentro do programa. Pode consultar as condições de vendas diretas BYD. Quando a gente fala nesse tipo de compra, muita gente ainda pensa só em grandes empresas ou frotas. Mas esse programa também contempla outros perfis, como clientes com CNPJ, taxistas ou pessoa com deficiência elegíveis. É isso mesmo. No caso do CNPJ, entram empresas, MEIs, microempresas, pequenos negócios e profissionais com cadastro ativo. Para essas pessoas, o carro faz parte da operação do negócio, seja em visitas a clientes, deslocamentos comerciais ou uso profissional. Para taxistas, a lógica muda um pouco. Como o carro é ferramenta de trabalho, a análise considera a atividade profissional e inclui documentos como licença, alvará e outras comprovações da categoria. Já para pessoas com deficiência elegíveis, o programa permite consultar condições especiais de acordo com o perfil do cliente e regras aplicáveis. E nesse caso, entram laudos, comprovações médicas, CNH especial quando aplicável e também análise de possíveis isenções. E dentro desse programa, o BYD King GL aparece como uma opção para quem busca um sedã eficiente, confortável e tecnológico. Porque mesmo com perfis diferentes, esses públicos acabam olhando para pontos parecidos: economia, conforto, espaço e facilidade no uso. O BYD King GL tem a tecnologia super híbrida DMI BYD, que combina um motor a combustão e um propulsor elétrico. A proposta é entregar uma condução mais silenciosa na cidade e a segurança nos percursos mais longos. E a autonomia desse carro aqui é de até 1.175 km no ciclo NEDC. Outro ponto importante é entender o que o carro já entrega de fábrica. Muitas vezes quem compra para uso profissional não quer depender de acrescentar acessórios depois para deixar o carro mais funcional. No BYD King GL, o pacote já inclui painel digital, central multimídia com conectividade, bom espaço interno, amplo porta-malas e vários recursos de segurança. Esse modelo tem 6 airbags, sensores de estacionamento, faróis de LED e também a bateria Blade, tecnologia desenvolvida pela própria marca e que é reconhecida pela sua segurança e durabilidade. Dai, qual que é o primeiro passo? Para quem está em uma dessas categorias, o primeiro passo é procurar uma concessionária BYD ou os canais oficiais da marca e consultar as condições vigentes. A equipe verifica a modalidade, orienta sobre os critérios e apresenta as opções disponíveis no momento. E para quem tem CNPJ, é taxista ou pessoa com deficiência elegível, o BYD King GL entra como um exemplo de automóvel perfeito para quem precisa avaliar o carro para além do modelo em si. E para saber quais caminhos estão disponíveis para o seu caso, procure uma concessionária BYD ou acesse os canais oficiais da marca. Teve muita coisa no programa de hoje, né? O Pit Stop Web Motors traz mais testes, dicas e lançamentos especiais na semana que vem. Enquanto isso, acompanhe a Web Motors nas nossas redes sociais para ficar sempre bem informado sobre carros e motos. Muito obrigada e até mais!